Meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Mais uma vez aqui estamos, professor Jean de Química, para esse nosso encontro rápido para falar um pouco sobre química. E hoje a gente precisa falar um pouco mais sobre o nosso número de oxidação, correto? Então, em encontros anteriores a gente já trabalhou com esse conceito, e hoje, para dar um fechamento nessa parte, eu gostaria de te mostrar uma situação que ocorre principalmente em compostos orgânicos, correto? Então, para isso, a gente vai começar aqui a falar inicialmente a respeito do nosso permanganato de potássio, nosso KMnO4, certo? E o nosso ácido acético, que é o H2C2H3O2. Inicialmente, eu vou fazer o cálculo normal, né, como nós já apresentamos em encontros anteriores. Então, para calcular o NOx do manganês no permanganato, você simplesmente vai escrever aquela equaçãozinha. Então, aqui você vai colocar mais 1, certo? Que é o número de oxidação do potássio, metal alcalino, certo? X, que corresponde ao número de oxidação do manganês, né? Já que o manganês não é tabelado, né? Então a gente chama de X e a gente calcula esse valor, tá? E aqui o oxigênio, como o oxigênio é menos 2, são 4 átomos de oxigênio, 4 vezes 2, 4 vezes menos 2, menos 8. O somatório do NOx é igual a 0, né? Regra que nós já vimos. Pois bem, finalizando aí o cálculo, então você vai ter que o X é igual a mais 7, que seria exatamente o número de oxidação do manganês nessa estrutura. Semelhante, vamos calcular então o número de oxidação do carbono na estrutura seguinte, que é a estrutura do ácido acético. Então aqui a gente escreve, olha, mais 1, certo? Que é o número de oxidação do hidrogênio aqui da frente, certo? Carbono eu quero calcular, então eu chamo de X. Como são 2 átomos de carbono, eu tenho 2X, certo? Mais hidrogênio, o hidrogênio é mais 1. São 3 átomos de hidrogênio, então aqui é mais 3. Oxigênio é menos 2, como são 2 átomos, vai ficar menos 4, somatório igual a 0. Calcular aqui o valor de X, você vai ficar com 2x igual a 0, ou seja, x igual a 0. Então, significa dizer que o número de oxidação do carbono aqui calculado vai ser igual a 0, correto? Mas o que ocorre é o seguinte, na estrutura do permanganato de potássio, eu tenho apenas um único átomo de manganês. Então, esse valor encontrado aqui corresponde exatamente ao que ocorre com o manganês, ou seja, o manganês nessa estrutura ele vai perder 7 elétrons. Então, esse número calculado é exatamente o número de oxidação do manganês. Só que o mesmo não pode ser considerado para a estrutura seguinte, porque na estrutura seguinte eu tenho 2 átomos de carbono. Tá vendo? Então, esse número encontrado aqui, meu amigo, é exatamente a média dos números de oxidação desses 2 átomos de carbono. Então, viu a diferença? Então, quando você provoca esse cálculo, quando você tem uma situação como essa, mais de um átomo, o número encontrado, na verdade, corresponde a uma média. Então, coloquei para você aqui, ó, no permanganato de potássio existe apenas um átomo de manganês, portanto, o resultado encontrado é exatamente o número de oxidação desse átomo de manganês. Já na estrutura seguinte do ácido acético, como são 2 átomos de carbono, o valor encontrado, na verdade, corresponde a uma média. E exatamente é sobre isso que eu gostaria de falar com você, principalmente para essas moléculas orgânicas que você tem mais de um átomo de carbono e em alguns momentos é necessário você calcular o NOx individualmente para cada átomo de carbono. Como é que a gente faz isso? Então vamos de novo aqui considerar a estrutura do nosso ácido acético, tá certo? Então repare, esse aqui é o nosso ácido acético, ou ácido etanóico, né? O que você precisa saber? Inicialmente precisa saber que a eletronegatividade do carbono ela é maior do que a do hidrogênio, certo? Porém menor do que a eletronegatividade do oxigênio, ok? Então o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio e menos eletronegativo do que o oxigênio. Isso significa dizer que na ruptura, na quebra dessas ligações, o carbono ganharia, presta atenção, ganharia os elétrons do hidrogênio e perderia elétrons para o oxigênio. Né? Você deve lembrar, o conceito de eletronegatividade é aquela força que o átomo faz na tentativa de puxar os elétrons para ele,
Então, o átomo mais eletronegativo ganha os elétrons. Então, o carbono ganha elétrons do hidrogênio, consequentemente, ele perde elétrons para o oxigênio, porque o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Bem, levando isso em consideração, o que a gente pode então concluir? Que esse primeiro átomo de carbono aqui, olha, isoladamente, né, ele tem um NOx-3. Por quê? Porque considerando aqui a quebra dessas ligações, o carbono, esse carbono aqui, estaria ganhando 3 elétrons, um elétron do carbono de cima, um elétron no carbono da esquerda e um elétron no carbono de baixo. Essa ligação aqui é entre carbonos, então caso eu tenha ruptura dessa ligação, não haveria ganho, né? Cada um sairia com o seu próprio elétron, porque é o mesmo elemento e é a mesma eletronegatividade. Tá? Então, para esse carbono primeiro, aqui, o número de oxidação dele seria -3. Para o segundo átomo de carbono, na estrutura, olha aqui, esse, o NOx dele já seria +3. Por quê? Porque ele está ligado aqui, ó, a um carbono, então, mesmo átomo, mesma eletronegatividade, não perde, não ganha. Estaria ligado a partir de uma ligação dupla ao oxigênio. Então, a gente já viu aqui do lado que o oxigênio é mais eletronegativo. Então, considerando apenas essa ligação dupla aqui, o carbono estaria perdendo 2 elétrons. Como existe mais uma ligação para oxigênio, então, no total, esse oxigênio, esse carbono, ele vai perder 3 elétrons. Se vai perder 3 elétrons, vai ficaria com uma carga, então, igual a +3. Tirando a média, aquilo que nós comentamos no slide anterior, olha aí, ó, a média seria exatamente igual a 0, né? Porque -3 com +3 é 0, dividido por 2 carbonos, que é a média, né, para cada carbono, a média, então, seria igual a 0. Tá? Então, é isso que eu queria chamar a sua atenção. Em alguns momentos, principalmente para essas moléculas orgânicas, é necessário você conhecer o NOx de cada átomo de carbono em separado. Como é que você faz isso? Considerando a eletronegatividade dos átomos que fazem parte da ligação. Lembrando que o átomo mais eletronegativo, ele tende a ganhar o elétron. O menos eletronegativo tende a perder os elétrons. Muito bem, vamos para um segundo caso. Aqui, ó, o nosso penteno, que é o C5H10. Então, ó, inicialmente vamos calcular aquele cálculo tradicional, né, que você já entendeu, que no caso como esse, como são 5 átomos de carbono, o que eu vou calcular é uma média. Tá? Então, nesse caso, esse C5H10, eu teria, olha, como o carbono é X, não sei o valor para ele, então ficaria 5x. O hidrogênio é +1, certo? Então, aqui ficaria +10, igual a 0. Calculando, você teria 5x igual a -10, x igual a -2. Então, o que é o -2? É o NOx do carbono? Não. Nesse caso, o -2 corresponde à média dos valores dos NOx para esses 5 átomos de carbono. Ok? Calculando separadamente, observe, essa aqui seria a estrutura do nosso penteno, né? Pente 1-eno, né? Nosso penteno 1, ligação dupla aqui entre o primeiro e o segundo carbono. Então, veja, ó, eu tenho aqui um CH2, um CH, CH2, CH2, CH3. Então, você já sabe, o carbono é mais eletronegativo, ele ganha elétrons do hidrogênio, caso a ligação seja rompida. Então, para o primeiro carbono, o NOx seria -2. Percebeu por quê? Porque ele vai ganhar aqui, ó, os 2 elétrons desses 2 átomos de hidrogênio. Então, esse primeiro carbono, teria o NOx -2. O segundo carbono, coloquei aqui para você, ó, teria o NOx -1. Por quê? Porque ele só ganha um elétron apenas, né? Essas ligações entre carbonos, nós já vimos, são ligações iguais, mesmo elemento, eletronegatividade é a mesma. Então, aqui, esse segundo carbono ganharia apenas um único elétron. Então, o NOx dele seria -1. O próximo, de novo, ó, -2. O próximo, mais uma vez, -2, né? Ganhar apenas 2 elétrons. E esse último aqui vai ganhar 3 elétrons. O NOx dele, então, é -3. Tá? Então, em separado, ficaria na sequência -2 para o primeiro, -1 para o segundo, terceiro e quarto, -2 e o quinto, -3. Calculando a média vai dar -2. Por quê? Conta comigo aqui, ó, vamos lá. -2 com -1 dá -3, -3, -5, -7, -10 é o total de NOx, -10.
Como são 5 átomos de carbono, menos 10 sobre 5 dá menos 2. Então, corresponde exatamente àquela média que nós calculamos anteriormente, ok? Vamos lá? Mais um exemplinho. A nossa propanona C3H6O, né, uma cetona, né, você deve lembrar lá da química orgânica, então ó, C3H6O. Então vamos de novo aqui calculando a média, tá bom? Média. Então carbono X, 3x, hidrogênio mais 1, dá mais 6, oxigênio menos 2 igual a zero, certo? Então eu tenho aqui ó, 3x igual a menos 4, x igual a menos 4 terços. Esse exemplo então é muito mais gritante. Por quê? Porque a gente definiu o número de oxidação como sendo o número de elétrons que o átomo ganha ou perde. Correto? Nesse caso calculado, daria menos 4 terços. Como é que o átomo vai perder ou ganhar menos 4 terços de elétrons? Não existe isso. Elétron é um número inteiro. Ganha 1, ganha 2, ganha 3, ganha 4. Não pode ganhar meio. Não pode perder meio. Não pode ganhar menos 4 terços. Tá? Então, esse valor fracionado que a gente encontrou aqui, mais uma vez, é uma média, tá? Média para os 3 átomos de carbono que fazem parte da estrutura da propanona. Vamos calcular em separado, então repare, ó, CH3, CH3 dupla O, essa é a nossa propanona, certo? Então, calculando separadamente, ó, esse primeiro carbono, NOx, menos 3, porque ele vai ganhar aqui os 3 elétrons desse carbono, desse hidrogênio, certo? O NOx para esse segundo carbono aqui ó, é mais 2. Por que mais 2? Porque ele vai perder 2 elétrons para o oxigênio. Correto? E finalmente esse último aqui, mais uma vez, NOx menos 3, porque ele ganha 3 elétrons do hidrogênio. O total de carga eu tenho ó, menos 3 com menos 3 dá menos 6. Com mais 2 dá menos 4, menos 4 terços, né? Que é exatamente o valor que nós encontramos como valor médio, tá bom? Então, mais um exemplo de como se calcula aí número de oxidação dos carbonos nessas moléculas da nossa química orgânica, ok? Muito bem, de novo aí a média, menos 4 terços. Muito bem, agora sim fechamos essa parte que fala de NOx. Agora então a gente pode finalizar esse assunto falando exatamente sobre os conceitos de oxidação e redução, né? Já chamando a atenção em outros momentos que a oxidação e redução são processos simultâneos, certo? Essas reações ocorrem exatamente por conta da variação de número de oxidação. Então coloquei para você, as reações que apresentam os fenômenos de oxidação e redução são denominadas de reações de óxido-redução. Óxido-redução ou redox, né? Então, para uma reação como essa aqui, por exemplo, ferro mais ácido clorídrico produzindo gás hidrogênio mais cloreto ferroso, você teria exatamente isso aqui, ó. Ferro, a carga dele aqui, o NOx dele é 0, né? Substância simples, átomo isolado. Aqui o NOx do ferro calculado é mais 2. Então perceba que o ferro saiu de um estado de oxidação 0 para mais 2. O número de oxidação aumentou. Então, esse aumento do número de oxidação é exatamente o que a gente chama de oxidação. Correto? O nosso hidrogênio, por sua vez, ele sai aqui de um estado de oxidação mais 1, aqui no ácido clorídrico, certo? E vai para um estado de oxidação 0, substância simples, NOx igual a 0. Então, mais 1 para 0, houve uma redução do número de oxidação. Certo? Então, esse fenômeno a gente chama de redução. Coloquei para você que a oxidação é o aumento do número de oxidação, aumento do NOx. Para que o NOx possa ser aumentado, o elemento ele precisa perder elétrons. Tá? Então, o número de oxidação de um elemento NOx, nós já vimos, é o número de elétrons que ele ganhou pé. Então, quando um elemento, um átomo, perde elétrons, o seu número de oxidação aumenta. Esse fenômeno nós vamos chamar de oxidação. A redução é exatamente o inverso, né? O elemento ganha elétrons, consequentemente o número de oxidação dele diminui. Então temos a oxidação e a redução, fenômenos simultâneos. Mais uma vez a nossa mesma reação. Então repara que ferro 0 para ferro mais 2 se oxidou, hidrogênio mais 1 para hidrogênio 0 se reduziu. A espécie química que provoca a redução
chama-se agente redutor. Você vai perceber que isso aqui é exatamente o contrário, né? Então, assim, por que o hidrogênio ele vai de mais 1 para 0? Ele está sofrendo uma redução. Quem provocou a redução do hidrogênio é o ferro. Então, a gente diz que o ferro é o agente redutor, ou simplesmente redutor, né? É aquele cara que provoca a redução. A outra espécie é a espécie chamada de espécie oxidante, ou simplesmente de agente oxidante. Tá? Agora, chama a sua atenção que aqui o oxidante não é o hidrogênio, né? É aquela substância química que contém o hidrogênio. No caso aqui, o nosso ácido clorídrico, ele funciona como agente oxidante. Agente oxidante é aquela espécie química que provoca a oxidação. Então aqui eu digo que o HCl provocou a oxidação do ferro. Então o ácido clorídrico é o oxidante e o ferro é o nosso redutor. Correto? Muito bem. Aqui o exercício número 1, tá? É simplesmente para a gente definir, ele pergunta a equação que representa uma reação em que não ocorre oxidação é. Como é que você vai definir, né, determinar, identificar essa reação química que você não tem a oxirredução? Simplesmente calculando o número de oxidação. Então, esse exercício você resolve calculando o número de oxidação de todo mundo. Tá? Aquela reação química em que você perceber que não existe variação de número de oxidação é aquela reação que não é uma reação redox. Né? No caso ali, corresponde exatamente à letra A. Então, na letra A, se você calcular o NOx, número de oxidação do enxofre aqui na espécie SO3, é o mesmo valor encontrado aqui no final, no Na2SO4. Certo? Se você calcular o NOx do sódio aqui no início, é exatamente igual ao valor do sódio no final. Oxigênio, mesma coisa. O oxigênio aqui é exatamente o mesmo valor aqui, exatamente o mesmo valor no final. Então, essa reação química não é uma reação redox. Por quê? Porque não há variação do número de oxidação. Tá bom? E as variações ocorrem em todas as outras reações químicas. Você pode depois confirmar calculando o número de oxidação. Um próximo exemplo, durante a descarga de uma bateria de automóveis, o chumbo reage com óxido de chumbo 2 com ácido sulfúrico, formando sulfato de chumbo 2 e água. A reação química está aqui. Nesse processo, ele quer que você identifique o oxidante e o oxidado. São respectivamente. Então, cuidado. Então, oxidante é aquela espécie química que provocou a oxidação. Certo? E o oxidado é aquele cara que exatamente sofreu a oxidação. Então aqui é uma ação. Oxidante é uma ação. Ele provoca a oxidação. E aqui não, aqui é exatamente a substância química que sofreu oxidação. Vou trazer aqui a reação para você, já calculado os valores, correto? Já calculei o número de oxidação para todo mundo aqui. Então perceba que o chumbo inicialmente, elemento isolado, 0, e aqui no sulfato ele tem carga mais 2. Então, o chumbo ele sofreu uma oxidação. Então eu digo que é o meu elemento oxidado. Tá? Já que o chumbo, nessa espécie química aqui no óxido de chumbo, ele tem uma carga mais 4. Tá? E perceba que nesse caso, nessa reação, uma reação interessante, o único elemento que tem variação de NOx é o chumbo. Perceba que o enxofre ele permanece com carga mais 6, hidrogênio permanece com carga mais 1 e o oxigênio permanece com carga menos 2. Então veja que o chumbo aqui ele passa de 0 para mais 2, sofreu uma oxidação, é o redutor da minha reação, tá certo? E essa espécie química aqui, o chumbo passou de 4 para 2, sofreu uma redução. Então essa espécie química aqui, ó, é o nosso oxidante. Então o que ele pede? Ele pede o oxidante e o oxidado. Então o oxidante é o PbO2 e o oxidado é o nosso átomo de chumbo. Tá certo? Então o gabarito da questão seria a letra A. Ok? É uma reação de autorredox, né? O mesmo elemento químico. Parte dele se reduz e parte dele se oxida. Muito bem. Meu amigo, dito isso, fico aqui agradecido pela sua companhia, por ter nos acompanhado até esse momento. Fique com Deus, saúde e paz. Até o próximo encontro.